Bem-vindos então para a nossa terceira aula, falando então sobre Fundo da Infância e do Adolescente, nosso carinhoso aí, chamado carinhosamente FIA, todo mundo aí conhece como FIA. E essa aula agora a gente vai falar, gente, sobre fontes de recurso. A gente vai trazer um pouquinho mais sobre as fontes que tem de fundo, tá? E basicamente nós vamos falar sobre isso até o final desse curso, né? Até o final desse primeiro curso, que a que a gente vai trabalhar agora são essas questões de fontes. Vocês vão entender o que a gente está dizendo isso. Bom, e quais são então as fontes de recurso, né, dos fundos? Lembrando, gente, como a gente já falou na aula anterior, o fundo ele é feito para que qualquer pessoa, tá, possa fazer uma doação ou uma dedução. Qualquer pessoa possa alocar dinheiro, recurso, nesse fundo. Então, a lista que a gente vai passar para vocês aqui é uma lista meramente exemplificativa. Qualquer outra fonte lícita, tá, pode alocar recurso no fundo, não só essas aqui. Essas aqui são as que a gente mais conhece, são as que a gente tem mais contato, né? Que a gente tem mais proximidade. Mas não são só essas, tá bom? Essas aqui são só exemplificativas. Então, para começar, nós vamos aqui falar das duas principais fontes, que são deduções fiscais e doações. As deduções a gente dividiu em duas, né? Dedução fiscal, pessoa jurídica e pessoa física. A ordem aqui está diferente, né? Pessoa física, dedução fiscal pessoa física e dedução fiscal pessoa jurídica. Por que a gente dividiu? Porque quando a gente for falar sobre essas fontes, sobre como que é feito essas deduções, tem diferença, né? Pessoa física e pessoa jurídica tem diferença aqui na dedução. Então a gente já dividiu aqui para que vocês já tenham essa noção. Tem diferença entre as deduções fiscais de pessoa física e de pessoa jurídica, tá bom? Não são as mesmas situações aqui de uma e de outra. As doações são aquelas formas de encaminhar recurso, é também uma das formas de encaminhar recurso. Nós também não vamos falar muito nessa aula sobre isso, nós vamos deixar para a próxima aula, que nós vamos falar sobre doação e dedução, que a gente já traz a diferença de uma e de outra. Tá? Dedução é uma coisa, doação é outra. A gente tem a mania de confundir esses dois instrumentos e achar que tudo é um ou tudo é outro. Ou tudo é dedução ou tudo é doação. E não é. Tá? São instrumentos diferentes que têm implicações diferentes e têm, inclusive, consequências diferentes. Ok? Então, a gente vai reservar aqui a dedução fiscal pessoa física, dedução fiscal pessoa jurídica e doações para a próxima aula, certo? Para as próximas aulas, melhor dizendo. Bom, a outra fonte de recurso que a gente conhece mais são multas administrativas. Quando a gente fala multas administrativas aqui, gente, não estamos dizendo multas que a administração municipal aplica. Tá? Não estou falando aqui dessas multas de fiscalização, onde o fiscal chega lá, aplica uma multa e pode destinar essa multa para o fundo. Não, não é isso. Tá? Essas multas elas já são vinculadas. Okay? Quando a administração aplica essa multa já está vinculada a algo da administração. Então, não pode vir para o fundo. Quando a gente fala de multas administrativas aqui, são aquelas multas aplicadas pelo Ministério Público. Tá? Em ações administrativas. Então, o Ministério Público é acionado em função de uma empresa que ela não está liberando, por exemplo, o horário de almoço dos seus funcionários, ou está reduzindo o horário de almoço dos seus funcionários. E aí o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, é acionado e ele vai até essa empresa e ele aplica aí uma multa a essa empresa por ela estar descumprindo essa regra, tá? Aqui não é o TAC, tá bom? Nós vamos falar dos TACs aqui, mas aqui não é o TAC, aqui é uma multa que o MP, por exemplo, aplica, tá bom? Então são multas aqui administrativas aplicadas aqui tanto pelo Ministério Público quanto do Trabalho, quanto pelo Ministério Público da jurisdição normal, inclusive o Ministério Público Federal. O MP Federal, por exemplo, o Ministério Público Federal aplica várias multas aí, a várias pessoas e a várias empresas, né? Então,
tem multas que eles podem aplicar e essas multas ele pode, ao invés de reverter essas multas para o cofre público, reverte essa multa então para o fundo, ok? Essa multa então, uma vez revertida para o fundo, tenho que prestar contas depois, tá bom? Aqui não só entra aqui, eu não presto conta não. A partir do momento que recebi, eles têm um prazo para que a gente preste contas, ou então o próprio Ministério Público pede informações sobre esse recurso. E aí a gente informa que o recurso foi encaminhado, a gente fala o conselho, né? Informa que esse recurso foi encaminhado para onde? Para financiamento de quais ações, certo? Claro, né, gente, que essa informação vai ser de forma genérica. Caiu lá, 20 mil de multa. Vocês juntaram com 200 mil que tinha lá de dedução e doação. Distribuiu aí, então vai dar 220 mil, né? Para os dois, de recurso. Pegou esse 220, dividiu aí entre 5 entidades, que vai dar aí em torno de 44 mil, você não tem como saber se os 44 mil, se 20 mil, né, desses 44 mil saiu daquele recurso para qual entidade, isso é impossível. O que o Conselho vai informar aqui é necessariamente que aquele recurso foi usado para financiamento. Também pode ser uma multa destinada para uma entidade, né, através do fundo. Então, aplica a multa e fala que vai para a entidade X. E aí o fundo repassando, né, o fundo concordando, o Conselho concordando e repassando para essa entidade, aí tem como informar. Então, tem como dizer, olha, esse recurso de multa aqui foi para a entidade X, para a OSC X, e a OSC realizou essa e essa ação. Mais informações, busca com a OSC. E aí, o próprio Ministério Público notifica a OSC para apresentar, tá bom? O que utilizou, como foi utilizado, se ainda tem recurso, se não tem. Ok? Então, isso são multas administrativas. Não confundam isso com TAC. A gente vai falar sobre TAC e aí a gente traça a diferença. Multas judiciais. Essas são multas aplicadas pelo Poder Judiciário, tá? Não é pelo Ministério Público. A maioria dos municípios confundem esses dois instrumentos. Acha que o Judiciário e o Ministério Público são a mesma coisa. Não são. São completamente diferentes. O Ministério Público nem faz parte do Poder Judiciário, tá? O Poder Judiciário são os juízes e as pessoas que trabalham dentro do Poder Judiciário. E o Ministério Público, ele é um órgão, né, a parte, não é um poder. Alguns doutrinadores colocam como se fosse uma espécie de quarto poder, mas ainda não há ninguém bateu o martelo nesse sentido. A gente ainda entende, é um entendimento que o Ministério Público é um sui generis, um órgão sui generis aí. Não faz parte do Poder Judiciário, tá? Ele tem uma organização própria. Então, esses são completamente diferentes, inclusive nas atribuições. O Ministério Público, ele é um titular das ações penais, por exemplo, e fiscal de ações que envolvam crianças e adolescentes. Ele emite pareceres, né, e faz aí recomendações aos municípios. Desculpa. Já os juízes, não. Os juízes, eles definem sobre o caso concreto, que é trazido a ele, e ele pode sim aplicar e determinar, né? Aí o juiz determina mesmo determinadas ações, desculpa a redundância, mas ele aí define determinadas ações e elas, uma vez definidas, devem ser cumpridas. Podem ser questionadas a nível de legalidade, aí em outras esferas, mas via de regra tem que ser cumprida. Então são multas judiciais. Aí o juiz pega o caso concreto, analisa o caso concreto e lá na punição tem, entre as possibilidades de punição, a aplicação de multa. Aí o juiz aplica aquela multa e essa multa é revertida, por exemplo, para o fundo. Por que a gente separou elas aqui e separou dos TACs? Porque nos dois casos aqui, o fundo precisa ir atrás dos órgãos, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, e fazer uma espécie de um cadastro dos fundos junto a esse órgão, tá? A esses órgãos. Então tem que ir lá no Judiciário, na secretaria lá do Fórum da Comarca de vocês, e fazer o cadastro do fundo, levando lá o CNPJ, os dados dos conselheiros, a ata de posse, entregando lá na secretaria e pedindo para fazer o cadastro do fundo. E a partir daquele momento o juiz pode definir aí que as multas judiciais vão para o fundo. Mesma coisa no Ministério Público, procura o promotor de vocês, faça lá o cadastro dos fundos junto ao Ministério Público de vocês, para que as multas administrativas ele possa destinar que essas multas vão para o município de vocês. Então, o juiz dá lá a determinação,
deposita no fundo a multa de R$50 mil para depósito no fundo. Então, quem for multado, por exemplo, se é uma empresa que é multado, ela pega, faz o depósito na conta do fundo, tá? Pega o comprovante e encaminha ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público como prova de que efetivamente depositou. Via de regra, os juízes e os promotores pedem ao conselho que confirme efetivamente que aquele depósito está na conta. Porque, infelizmente, aí no Brasil acontece de tudo. Então, às vezes, tem umas simulações de depósito que não se efetivam, né? E aí não cai na conta, apresenta como se fosse feito efetivamente o depósito, mas não caiu. Então, o juiz só libera a pessoa, só considera a multa quitada depois que o conselho vai lá e informa, não, caiu o dinheiro na conta, está aqui, está certinho. Certo? Então, isso são multas administrativas e multas judiciais. Valores definidos em TACs, aqui são os termos de ajustamento de condutas, são os famosos TACs. Esse se difere da multa, porque a multa é uma punição, tá? Eu vou punir você por fazer algo errado, então eu aplico a multa. O TAC não, ele não chega a ser punido, tá? Com quem o MP faz esse TAC, não há aí uma punição. É como se o Ministério Público dissesse, olha, nós não vamos continuar a resolver, não vamos aplicar sanção nenhuma ou não vamos buscar a justiça, mas você se compromete a fazer isso aqui. E aí, uma série de ações e, entre elas, efetuar um depósito de X reais na conta do fundo, tá? Como forma, por exemplo, de compensar a coisa errada que você fez, tá bom? Mas não há aí uma punição, não tem caráter punitivo. O TAC nunca tem caráter punitivo. Ele sim se torna um título executivo que a partir do momento que você fez esse acordo, se você não cumprir, o MP tem um instrumento para entrar com ação contra vocês, né? Sou contra quem não cumpriu, ok? Mas ele não tem caráter punitivo, ele tem um caráter de relacional entre as partes, um acordo mesmo, né? As partes ali resolvem resolver amigavelmente. Então, é uma espécie de resolução amigável, que uma vez atendido, né? Se eu cumpro tudo que o TAC se propôs, tudo que a gente se propôs ali no TAC, tudo que a gente convencionou no TAC, eu fico liberado, não sofro sanção nenhuma. Mas se eu não cumprir, aí eu vou ser sim sancionado, né? Tem as próprias punições previstas no TAC e tem aquilo que eu fiz errado, que eu vou ser punido também. Tá? Então, ele não tem um caráter punitivo e há sim a possibilidade, nos termos de ajustamento de conduta, de que entre as ações a serem acordadas esteja o depósito junto ao fundo. Tá? O Ministério Público gosta muito de ter agregar esses depósitos, porque é uma espécie de forma reparadora, né? Para reparar aí um pouquinho do erro que você cometeu, uma vez que como diz o ditado aí, que a parte do corpo do ser humano que mais dói é o bolso. Então, eles gostam de colocar isso aqui como uma forma de compensação pelo que foi feito errado. Certo? Então, é uma fonte de recurso. Aqui, né, é articular mesmo com o Ministério Público para que ele, na hora de firmar os TACs, especialmente aqui Ministério Público Federal e Trabalhista, né, são os que mais firmam TACs que têm natureza financeira, né, não que o Ministério Público do Tribunal Geral ele não tenha, mas é menor quantidade, normalmente faz esses TACs com a própria administração pública, mas então não há multa, né? Não há essa obrigação de depósito de recurso. Pode até haver, de repente, num dos TACs, o município se obriga a fazer depósitos periódicos aí junto ao Fundo da Infância. Enfim, cada caso é uma situação. Tá? Mas o que mais tem aqui para a gente conseguir fonte de recurso são os Ministérios Públicos do Trabalho e Ministério Público Federal. Então, articulem com o Ministério Público do Trabalho e Federal da sede, né, de vocês, aí, da comarca de vocês, do município de vocês, de referência do município, para que eles possam ir fazendo os TACs e, havendo aí a determinação de custeio ou de depósito de algum valor, deposita no fundo de vocês. Repasse dos fundos estaduais e ou federais é outra fonte de recurso, né? Havendo aí necessariamente um repasse dos fundos estaduais ou federais, vocês recebem esse recurso. Então, o Fundo Federal, está lá o Fundo da Criança, Fundo Nacional da Criança,
da Infância, o Fundo Nacional da Criança e Adolescente, supondo que ele tem um recurso lá que ele pode destinar, direcionar aos municípios. Então, isso pode cair no fundo de vocês e vir uma fonte de recurso. Isso acontece muito, gente, naquelas deduções feitas por pessoa física na declaração de imposto de renda. Então, quando a pessoa vai lá, está fazendo a declaração de imposto de renda, que ela resolve fazer uma dedução fiscal, ela não vai depositar direto dinheiro no fundo, tá? Ela imprime uma guia que chama DARF, pega essa DARF, vai no banco e paga. A partir desse momento, esse dinheiro cai lá no Fundo Nacional. E depois o Fundo Nacional junta todos aqueles comprovantes, né, de para quem que era para ser depositado. Então, todo mundo que deduziu, por exemplo, para o fundo de Fabriciano, lá na declaração de imposto de renda, a Receita faz esse levantamento e informa para o fundo, olha, 20 mil reais aí não são do Fundo Nacional. Esses 20 mil reais aqui são do Fundo Municipal lá de Coronel Fabriciano. Então faz o repasse. E aí, efetivamente, o fundo deposita o dinheiro no Fundo da Infância, ok? Então isso acontece muito. No Fundo Estadual também, em havendo uma possibilidade, o Fundo Estadual também, se tiver recurso, pode destinar aí, encaminhar recurso para os fundos municipais. Aqui não precisa cadastro, precisa estar regular. Né? Para receber esse repasse do recurso federal, tem que estar regular. Lá no Código 133.3 que a gente falou com vocês na aula anterior. Né? Então, quem não viu, vai dar uma olhada na aula anterior. E a mesma coisa no Fundo Estadual. Se não tiver regular, não vai haver repasse, não tem jeito. Repasse de recursos orçamentários do próprio município, a gente já falou sobre isso na aula anterior, né? Então o município também pode repassar recurso, seja através de lei que o obrigue a fazer, então cria-se a lei municipal que obriga o município a fazer esse repasse, pode ser através dos TACs, né? Dentro dos termos lá, ele se compromete obrigatoriamente a depositar um recurso nos fundos municipais, ou o próprio município pode, de livre e espontânea vontade, entender que está com muito dinheiro e vai repassar esse recurso aí para o Fundo da Infância para financiar ações. Tá? Então, essas opções são possíveis aí dentro de repasse de recurso orçamentário municipal. Além desse, a gente ainda tem eventuais rendimentos de saldo em conta, então vocês têm o recurso em conta, caiu, por exemplo, 100 mil, e esse 100 mil, como a gente sabe, esse dinheiro tem que ficar aplicado. Então, ele vai render periodicamente aí um valor. Né? Então, todo mês ali, esses 100 mil rende um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Esse rendimento, tá? Ele incorpora ao fundo. Tá? Então, se eu tinha 100 mil reais no dia 1º de janeiro de 2022, esse dinheiro ficou lá por algum motivo, né? A gente não conseguiu utilizar esse recurso, não vamos entrar em detalhe, que não é o ideal, tá, gente? O ideal é que o recurso está no fundo, é para utilizar. Então, por algum motivo, não conseguimos utilizar esse recurso, mas chegamos agora em novembro, pegamos um extrato e a gente viu lá que em vez de 100 mil reais, a gente tem agora 120 mil reais, que veio aí de rendimento. Então, eu preciso falar, como é que vai fazer agora, porque você rendeu? Não, eu vou pegar esses 100 mil reais, considerá-lo como recurso do fundo e os 20 mil reais também. Então, na verdade, agora em novembro eu tenho 120 mil reais, tá bom? Ah, pode imaginar, não, então vamos deixar rendendo porque a gente tem, mas não adianta o dinheiro lá. Né? Dinheiro no fundo, em conta bancária, não faz efeito nenhum na vida de criança nenhuma, de adolescente nenhum. Então, gente, recurso de fundo é para utilizar, tá? Recurso que rende muito, está errado. Recurso que você chega lá e rendeu demais, tem erro nisso aí, tá? Tem que resolver, porque não pode ficar lá rendendo, não. Função de recurso no fundo é financiar ações e estratégias, como a gente já falou na aula anterior. Não é ficar rendendo, gerando outras rendas. Além disso, gente, qualquer outra fonte de renda, né? Desde que lícita. Não adianta chegar com recurso aí ilícito para depositar que o fundo não pode utilizar. Tá? Então, as fontes do recurso aqui, de recurso do fundo, tem que ser sempre lícitas, mas pode ser de qualquer esfera, qualquer monta. Não tem limitação aqui para que, desde que de forma lícita, né, a gente receba recurso. Como, por exemplo, aí a gente vai falar que não colocou aqui, os financiamentos internacionais. Né? A gente tem alguns países que se juntam
enquanto países e resolvem financiar ações dentro dos países menos desenvolvidos. Então, muitos países, né, financiam ações dentro do Brasil. Então, elas podem, de repente, abrir e financiar, depositar esse dinheiro dentro do fundo da criança. Não tem problema nenhum, ela tem conhecimento do fundo, sabe que o fundo está regular, eles entendem ali que tem uma necessidade bacana de recurso para poder realizar algumas ações, pega esse recurso e entrega lá para o fundo, deposita no fundo, não tem problema nenhum. Tá? Não tem que ficar preocupado, como é que vai converter, não. Ele vai simplesmente pegar esse dinheiro, depositar no fundo e o fundo vai poder utilizar. Certo? Com isso, então, a gente encerra essa questão das fontes, lembrando dessas outras fontes, né? Lembrando que na próxima aula a gente vai estar falando sobre dedução e doação fiscal, deduções fiscais e doação, certo? Vejo vocês, então, na nossa aula 4. Um abraço.